Bom dia. Ó, que dia hoje? Que dia hoje? Que dia hoje? Um ano comemorando. Uma das minhas tracks. Experimenta ouvir, você vai gostar. Eu que criei. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Baixar um pouquinho do som aqui. Hoje, pessoal, hoje é um dia muito importante. Estou arrumadinho aqui, ó, para contar para vocês o seguinte. Hoje faz exatamente um ano que eu comecei a escrever a Aliança. Mas como que isso aconteceu? Como que isso se deu? Inicialmente, a Aliança apareceu na minha vida no dia 7 de novembro de 2024. Mas não vou entrar nessa seara hoje. Vamos falar sobre quando eu comecei a escrever de fato sobre essa história. Um ano atrás, 20 de março do ano passado, tive um acontecimento importante, intenso e de desligamento na minha vida. E dali pra frente as coisas começaram a se abrir, né? E aí naquele dia, toda a história de A Aliança veio na minha mente, mas inteira. E como que eu traduzo isso por escrito? Bom, eu sempre escrevi poesia, história em quadrinho, fiz criação de coisas. Claro que a inteligência artificial facilitou muito de um tempo pra cá, né? Mas eu faço isso desde pequeno. E só que eu nunca havia escrito um roteiro de uma série. Tinha escrito outros tipos de conteúdo. Então, eu sentei na frente do computador, eu levei aproximadamente uns 3 dias para escrever 60 páginas. 60 a 70 páginas, mais ou menos. Por que eu levei esse tempo todo? Porque ainda não sabia exatamente como formatar, como fazer um roteiro real, né? Então eu levei aí de 3 a 4 dias, claro, 2 a 3 horas por dia, mais ou menos. E em 3 dias eu consegui enxergar a primeira temporada. Eu li aquilo, falei, uau, incrível. Passei para algumas pouquíssimas pessoas próximas me dizerem o que essas pessoas acharam. E fiquei encantado com esse roteiro ao longo do ano, né? Logo eu comecei a trabalhar, deixei o projeto quieto, pausado, ao longo de todo o ano. Então eu comecei no dia, vamos colocar dia 20 de março, eu comecei a escrever, até vamos colocar dia 25. Pronto, o roteiro da primeira temporada. Primeira temporada eu penso em 3 a 4 episódios, é um projeto piloto, é uma temporada piloto. E aí na segunda temporada, claro, eu vou estar muito mais maduro para isso. Hoje eu estou produzindo a primeira ainda, mas vamos continuar aí na ordem cronológica da minha história. Passei o ano todo, foi um ano um pouco conturbado, confuso, e não tive bons criativos. Quando eu não estou com o emocional perfeitamente legal, o bom criativo dessa magnitude não acontece. Acontecem pequenas criações baseadas em dor, em coisas e chateações que acontecem, dá para criar, claro, mas nada melhor do que uma extrema excitação com a vida e alegria para você conseguir criar algo assim. Enfim, dia 10 para 11 de dezembro, eu voltei a respirar. E aí eu tive outro boom criativo. Nesse boom criativo, eu levei aproximadamente 36 horas para escrever mais ou menos 200 páginas, 250 páginas. Ficou nesse entorno aí, entre o roteiro e informações que eu tive que alimentar a inteligência artificial sobre o que eu esperava desse projeto, o que eu esperava dos personagens, dos cenários. E aí, do dia 10 pro dia 11, finalizei a segunda temporada da Aliança. Essa segunda temporada eu entendo que eu vou conseguir colocar ali de 8 a 9 episódios, né? Já é uma segunda temporada mais robusta, mais rica em detalhes, mais personagens, tá sensacional. E depois dessa segunda temporada, eu criar essa segunda temporada, que foi do dia 10 pro dia 11, já começou esse processo de final de ano e tudo mais. E aí eu continuei, claro, escrevendo, mas continuei escrevendo poesias. Eu sempre gostei muito, abaixando um pouquinho do som aqui. E aí no dia 24 para 25 de dezembro eu escrevi uma poesia sobre o Natal que eu mandei para várias pessoas, postei no Instagram, postei nos stories, enfim. E aí uma pessoa muito importante para mim, a Ana, é uma grande amiga minha, ela é dona da lavanderia que eu frequento, né? Então toda semana eu lavo as minhas roupas na lavanderia dela. E nós pegamos uma amizade e aí enviei essa poesia de Natal para ela e ela respondeu agradecendo, dizendo que era muito bonita e que era um dom meu. E eu falei para ela assim, bom, eu vou presentear você muito em breve com uma poesia sobre a sua lavanderia, porque o que eu tenho para dar é isso, palavras e poesias. Não importa. Cada um dá o que tem e eu entrego o que eu tenho, que é arte.
Então eu prometi que entregaria para ela uma poesia sobre o estabelecimento dela, que ela é apaixonada pelo que ela faz. Passou o dia 25, no dia 26 de dezembro eu falei, vou cumprir a minha promessa. Mas aí raciocinei melhor e falei, não vou entregar uma poesia sobre a lavanderia, vou entregar um jingle. O que é um jingle, pessoal? Um jingle é uma música comercial. Uma música voltada para o estabelecimento comercial se promover. Falei, cara, vai ser muito mais útil para ela se eu produzir um jingle. Cara, escrevi o jingle, bonitinho, tá lindo. Vamos lançar na Convenção Nacional em abril, mas aí é um outro papo. Mas enfim, escrevi a letra do jingle, entreguei o jingle pra ela adorou, gostou muito, ainda acho que essa música tá alta. Ela gostou muito, só que eu disse assim, Ana, não tenho como te entregar a melodia, eu não sei fazer isso. Por que eu falei que eu não sabia fazer isso? Eu falei, uai, mas eu nunca tentei, eu nunca falei que eu não sei fazer alguma coisa sem tentar. Normalmente eu consigo. No dia 20, vamos conferir a data aqui? No dia 27 de dezembro. Dia 27 de dezembro, cadê eu aqui de volta? Eu baixei um programa chamado Cakewalk Nexus, que é um programa de criação musical através de amostras. Então você tem amostras de sons, de acordes, de gêneros, de instrumentos, e você vai montando a sua música. E aí, agora que eu sentei na frente do computador para utilizar esse programa, eu montei uma música de 8 minutos e meio. Eu coloquei o nome de Pizinato's First Project, o primeiro projeto do Pizinato. E eu gostei muito do resultado, ficou realmente muito bom. Ainda mais pensando que era a primeira vez que eu estava mexendo com aquilo. Eu levei, pessoal, uns 45 minutos para criar essa faixa de 8 minutos e meio. Em seguida, criei mais uma faixa de eletrônica. E aí, em seguida, eu fui brincar com o estilo cinematográfico, porque esse programa me permite selecionar o estilo que eu quero para selecionar o instrumento, a batida e tudo mais. E aí eu criei uma música bem mais simples do que a primeira faixa, mas com um tom de mistério. E a hora que eu criei aquilo, eu falei, uau, acabei de criar a abertura da minha série. Mas eu não tinha nada disso aqui. Tudo que eu tinha eram umas páginas de roteiro. Quando eu ouvi pronta a minha música, eu fiquei obstinado para assistir um vídeo sobre isso. E aí eu virei uma madrugada. De um dia pro outro. Foi de 20... Vamos conferir mais uma data? Abertura da série, 29 de dezembro. Que foi quando eu fiz a música. Dia 29 de dezembro, eu produzi essa música. E produzi de 29... Quando que foi que eu lancei o teaser? Deixa eu ver o teaser aqui, que dia que foi? Teaser 31 de dezembro. Então, entre 29 e 31 de dezembro, eu criei todas as imagens, todos os cenários e dei vida a eles, né? E aí transformei isso num teaser. E aí eu consegui enxergar coisas acontecendo. E aquilo me deixou completamente maluco. Dia 29, dia 31 eu soltei o teaser, virei o ano. Dia 1 pro dia 2, eu virei mais uma madrugada produzindo o Instagram da Aliança. Então ali eu tenho todos os personagens, algumas cenas, eu tenho cenários, eu tenho explicações falando sobre a personalidade deles, contando um pouco mais a história, diversas imagens de cada um. E aí eu soltei esse Instagram e daí em diante eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso sozinho. Eu tinha ideia de buscar uma produtora, algum lugar que pudesse me ajudar a transformar isso em realidade, mas eu percebi que eu não precisava disso. E aí eu comecei a produzir sozinho todo esse conteúdo que vocês estão vendo aí. Além das tracks que eu produzi e outras coisas que eu fiz nesse meio tempo, como poesias e outras músicas. Inclusive, finalizei a melodia do jingle para a Lavô, que inclusive já foi utilizado pela franchise, né? Então a Lavô, ela só para contar um pouquinho disso, ela é uma franquia, eu tenho amizade com uma franqueada, mas isso chegou na franqueadora e os franqueadores já vão utilizar esse jingle de forma oficial nacional. Enfim, e aí hoje eu estou muito feliz porque faz um ano que esse projeto saiu do âmbito imaginação e se tornou algo material, e cada dia que passa esse material vai se tornando mais robusto, né? Não, só vou ouvir coisa minha hoje. Tocou aqui, não é música minha, não quero ouvir. Música minha.
Então eu quis compartilhar com vocês um pouquinho sobre a história da aliança. Lembrando que ela não se inicia no dia 20 de março do ano passado. Essa aliança apareceu na minha vida. Ela existe, ela é real. Tá aqui, não dá pra ver aqui. No dia 7 de novembro de 2024, mas não é sobre isso hoje. Hoje é sobre a materialização de uma história. E é isso. Muito obrigado a todos que acompanham. Isso ainda vai muito mais longe do que muita gente imagina. E é sobre isso. Cada um dá o que tem. Obrigado a todos e até breve.